Bom, vamos então colocar a nossa pergunta da enquete para começar o nosso assunto de hoje, que eu acho super importante e necessário a gente falar. Como está a sua autoestima? Hashtag alta, hashtag baixa. Você pode colocar pelo WhatsApp 99716 7989. Aproveite para você salvar esse número, porque por esse número você pode votar então na nossa enquete e também mandar a sua pergunta sobre autoestima. Tá com autoestima baixa? Como que você está se sentindo? Você faz alguma coisa para melhorar, né, a sua autoestima? Pode mandar a sua opinião também, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre isso, né? A autoestima, gente, é uma análise que você faz de você mesmo, né? E quando eu acredito que essa análise, essa observação tem pontos negativos e positivos, legal, porque eu acho que todo mundo tem isso mesmo. Quando os pontos são mais positivos do que negativos, eu acho que é ótimo. E agora, quando a pessoa se observa de uma maneira que ela só se observa de forma negativa, sabe? Vendo pontos negativos, aí é difícil, né? Vamos conversar então com o nosso entrevistado de hoje, que é o psicólogo Gabriel Maia. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Agda. Obrigado pelo convite. Um prazer. Obrigada. Vamos falar então sobre autoestima e como ela pode influenciar no nosso dia a dia. Qual que é o papel da autoestima? Agda, entendo que a autoestima ela é a base de tudo. Se você não tem uma estrutura básica de autoestima, como você disse, todo o seu caminhar vai ser numa questão de baixa confiança, né? Eu não consigo, talvez eu não seja capaz, não gostam de mim. Então, assim, você desenvolver autoestima ao longo da vida é a base para você desenvolver qualquer atividade com sucesso na sua vida. Agora, como que a gente desenvolve, ou de repente, como, primeiro, né, a gente pode identificar pontos de baixa autoestima? Você que está vendo a gente, né? Ai, será que eu tô com a baixa autoestima? Ou será que é só um momento um pouco delicado da minha vida? Ou, de fato, será que eu me saboto? Será que realmente eu penso mais no outro do que em mim? Enfim, como identificar situações de baixa autoestima? Acho que para o público em geral, né, que não estudou para identificar essas questões, eu acho que se você prestar atenção nos comentários dessa pessoa, você vai pegar várias dicas dessa autoestima baixa. Justamente porque ela vai se desmerecer em uma série de aspectos, tanto estético quanto de capacidade. Então, acho que essa dica, para quem não está muito acostumado nesse tipo de investigação, acho que já considero muito importante. Nas falas da pessoa ou desistências de atividades, de interações, você vai vendo que ela vai se restringindo a poucas atividades, a poucas relações. Para quê? Para ela justamente não se expor, porque se expor com uma baixa autoestima é muito delicado, é muito difícil. É verdade. Então, a baixa autoestima, ela está muito ligada à questão da insegurança? As duas coisas caminham juntas? Sim, sim. A autoestima como é que eu posso dizer? A autoestima, ela é produzida desde que a gente nasce, certo? Então, se eu desenvolvo uma boa autoestima, a tendência é eu demonstrar menos insegurança. A questão é que cada esfera da vida vai ditar uma autoestima diferente, uma autoconfiança diferente. Porque não adianta nada eu ter uma autoestima... Por exemplo, eu posso ter uma autoestima muito forte no trabalho, porém nas minhas relações pessoais não. Ah, pode acontecer. A autoestima, ela não é única. Exato, ela não é global. Global. Ela pode como ter a gente, esferas. né, pessoal? Exato. Você é uma versão no trabalho, a Águida aqui no trabalho, a Águida em casa, como mãe, com os amigos. Então, a nossa autoestima pode oscilar, digamos assim. Em cada ambiente, ela é de uma maneira, como você mesmo colocou, né? A gente tem os desempenhos de papéis, né? Em cada contexto que a gente está inserido. E a nossa autoestima, ela pode flutuar de diferentes níveis a partir desses diferentes contextos e principalmente com quem você se relaciona. Olha só. Que para mim ali é onde que tudo surge, tudo é produzido, é através das relações. Pegando então como base no que você falou de se relacionar, gente, num bate-papo antes da gente entrar ao vivo aqui com o Gabriel, ele estava me dizendo, Águida, a autoestima, ela é construída na pessoa a partir do momento das relações exteriores. Ou seja, eu achei, inclusive, não sei se você está vendo a gente também, que a autoestima fosse construída a partir do nosso conceito do que a gente acha que a gente é. Mas não, o que faz construir a nossa autoestima são as coisas externas e pessoas que a gente convive. Exato, pensa que a gente nasce cru. E a partir das relações com nossos pais, aí a gente vai, sei lá, para a escola, e aí tem os monitores, colegas, professores. A gente vai só aumentando essas relações em diferentes esferas da vida, em diferentes ambientes.
Esse autoconceito, o que a gente acha da gente mesmo, é construído pelo outro. Então a gente não nasce sabendo como a gente é, o que a gente é. É a partir do olhar do outro que a gente constrói quem nós somos. Olha para você Essa é a ver importância como é dos importante, outros, né? então, a questão das amizades, a questão do nosso parceiro, da nossa parceira, né? Com quem que a gente está se relacionando? Isso tem tudo a ver com a autoestima. Completamente ligado. Interessante. E agora, gente, vocês já conviveram, por exemplo, com uma pessoa que é muito autoconfiante? Sabe aquela que se sente a última bolacha do pacote? Ou daí, né? Eu sou a melhor em tudo, eu sou a the best. Quer dizer, o excesso de autoconfiança também pode ser ruim, Gabriel? Pode colocar a pessoa também numa posição de superioridade, né? De uma coisa de comigo eu tô blindado para tudo. Ou eu, né? Eu consigo tudo. E também tem a questão das pessoas que vendem uma capa de autoestima muito grande, quando na verdade ela, por baixo dessa capa, ela tem muito pouco, esse autoconceito dela não é tão positivo quanto ela demonstra. E as pessoas compram muito essa ideia, né? Compram. Fulano tem uma bela autoestima e não sei o quê, eu queria ser igual a ela, que é outro fator que eu acho que a gente vai conversar ao longo do programa, como desenvolver a autoestima. Ótimo. E manter uma autoestima boa, né? Bom, hoje a gente está falando sobre autoestima. Tem uma enquete que você pode participar com a gente pelo WhatsApp, que é o 997167989. E a pergunta está aí na tela. Olha, como está a sua autoestima, hein? Hashtag alta, hashtag baixa. Pode participar com a gente. Aproveite também para, de repente, tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta. O nosso entrevistado é o psicólogo Gabriel Maia. No bloco anterior, a gente falou sobre as pessoas que têm uma autoestima elevada demais, as que precisam melhorar também. Gabriel, para quem precisa, né, tá com baixa autoestima, o que ela pode fazer? Existem alguns exercícios, técnicas ou hábitos para a gente ter? Se eu pudesse dar 2 dicas para essas pessoas autocuidado, no sentido, cuidar de você, ir no cabeleireiro, ir no barbeiro, se cuidar, estar cheiroso, estar bem apresentável, esse autocuidado ele é importante. Segundo cuidar, que é do mais difícil, cuidar das nossas relações. Só que eu não posso chegar para uma pessoa e falar, cuide das suas relações. E se ela não sabe cuidar dessas relações? Aí entra o processo também de terapia. A terapia vai capacitar a pessoa, dando repertório e habilidades que ela vai precisar usar justamente para construir essas relações e construir boas relações, que é a base de toda a autoestima. Então, se eu inverter, se eu colocar só autocuidado, por exemplo, né? Então a gente tem hoje um alto investimento em estética. É verdade. Não vai adiantar. Mas aquela pessoa consegue um monte de coisa, não sei o quê. Sim, ela pode até conseguir coisas. Muitas vezes tem prazo de validade e são rasos. Diferente de pessoas que têm bons relacionamentos reais. Ela pode contar com aquele relacionamento. E não uma coisa líquida, né? Que vai e volta, ou aquele coleguismo de só um ambiente, né? É interessante que num primeiro momento a gente acha que está com uma pessoa interessante. Seja uma pessoa para se relacionar, né? Enfim, um par, ou amigos mesmo. Sim. Eu acho que a questão de perceber se essa pessoa está contribuindo ou não para sua autoestima e para você num todo, leva um pouco de tempo, né? Agda, e às vezes a gente se sabota também. Com certeza. Você acho que alertou um ponto importante. A gente, muitas vezes, nós olhamos apenas as amizades, o nosso relacionamento afetivo, íntimo, romântico, enfim. E quando está na família... Nossa, aí, Jesus! E hoje os estudos cada vez mais demonstram que muitos filhos estão procurando se afastar da família justamente para preservar a saúde mental. E saúde mental envolve autoestima e autoconfiança. Com certeza. Então, você vê como as nossas relações, elas permeiam o que a gente sente, como a gente vê o mundo também. É verdade. E aí acho que de repente a gente pode conversar sobre a questão da autoestima. E para você que tem filhos, netos, né, e que está assistindo o programa, como trabalhar a autoestima das crianças, porque é a base de tudo, né, gente? E a gente aprendeu que a autoestima, ela tem muito a ver com o externo do que com a gente mesmo. Como que a gente pode contribuir para a autoestima, então, das crianças? Eu acho que os pais têm um desafio muito grande que é equilibrar expectativas. Acho que essa coisa de colocar muitos objetivos para os filhos, muitas expectativas, nesse mundo onde tudo se torna algo tudo necessário, né?
Você não para de ser exigido a cada vez a saber mais, a se tornar algo a mais. Tudo isso vai colocar essa criança num modo de executor de tarefas. E nisso ela se perde no sentido de quem ela é, do que ela sente, do que ela gostaria de negar, do que ela gostaria de se comprometer. Então, se os pais conseguirem olharem para essa criança como crianças e equilibrarem essas expectativas, vocês já vão estar cuidando muito da autoestima da criança. E, de novo, né? Da mesma maneira que os adultos, entender onde essa criança está inserida. A escola, os ambientes sociais, as atividades, tudo que permeia o ambiente da criança vai interferir em como ela se sente, em como ela se enxerga. Porque eu acredito assim, muitos pais acabam não levando em conta a opinião da criança. E mesmo que ela tenha 4 ou 5 anos, né? E isso pode influenciar também demais, não é? Águida, eu estava falando ontem com os pais, né? Como os adultos têm dificuldade de respeitar e levar a sério a fala de uma criança. Isso. Não estou dizendo que a criança sabe tudo o que ela está falando, ela vai tomar conta de uma conversa, de maneira nenhuma. Mas precisa validar esse Mas dentro sentimento, de uma não é? conversa com uma criança, você vai tirar muita coisa real que vai te ajudar a lidar com o seu filho. É verdade. Não tenha dúvida. Legal. Muito ponto, muito legal. Então tá, vamos então falar mais sobre autoestima? Como a gente está no terceiro bloco, vamos dar uma olhadinha na parcial da nossa enquete, mas você pode continuar respondendo com hashtag sim, hashtag não, a seguinte pergunta: como está a sua autoestima, hein? Alta ou hashtag baixa? Vamos ver? Nossa, Gabriel, a grande maioria Triste realidade. dizendo 66,7% que está com a autoestima baixa, né? E como que a gente pode melhorar essa questão? Gabriel, talvez muito do que a gente vê aí, não sei até que ponto, a questão da comparação com outras pessoas e a internet, né? A gente vê tantas pessoas com um corpo maravilhoso, parecendo ser bem-sucedidas, né? Parece que a vida do outro é sempre mais legal e mais bonita do que a nossa, não é verdade? Isso influencia na questão? Magda, imagina eu basear a minha vida e basear o meu autoconceito em rede social. Nossa. O quanto frágil é isso, É. né? Vocês estavam conversando sobre a Sasha. Sasha, Nepo Baby, também nunca tinha ouvido falar esse termo. O quanto que um termo desse, sem explicação, se torna algo totalmente pejorativo. E se é direcionado a uma pessoa com pouca estrutura para entender, interpretar e devolver isso, o que essa pessoa faz com isso? Sim. Então, Absorve demais, né? Isso vai destruindo essa autoimagem, esse autoconceito. Então, as redes sociais, eu entendo que são os principais fatores para essa porcentagem tão alta de baixa autoestima. As pessoas hoje, as novas gerações, desaprenderam, ou melhor, não aprenderam a fazer bons relacionamentos, a criar bons relacionamentos. Eles não sabem como criar vínculo. Meu Deus, conversar. Intimidade. E nossa, gente, é assustador, né? A gente diz sobre as novas gerações, são os adolescentes de agora, totalmente tecnológicos. Pais trabalhando muito, tecnologia ali à vontade o tempo inteiro. Então, de novo, né? A construção da autoestima que depende de pessoas agora está dependendo de inteligência artificial, de fotos maquiadas, de coisas que não existem. É triste, né? E a gente tem que ficar observando isso de perto, né? Se você tem um adolescente em casa, Por favor. é complicado, não é verdade? É porque a baixa autoestima pode levar a outras coisas também, né? De repente, o uso de drogas, má influências, né? Maus hábitos, tudo isso pode estar correlacionado. Então, a gente tem que realmente observar. Vamos então às participações, comentários e também perguntas sobre o tema autoestima. O primeiro é da Ana Gabriela. Ela escreveu o seguinte: Gabriel, boa tarde. Acabei de ter nenê, o Ethan, será que é assim que fala? Deve ser Ethan. Então, minha autoestima está muito baixa, mas sempre tive. Ana Gabriela, você sabe que quando eu tive a Ayla, existe um período mesmo, e eu falo como mãe, com propriedade, que os nossos hormônios oscilam, né? E é uma mudança tão abrupta de rotina que a gente se sente perdido. Parece que a gente perde a referência de quem nós somos. Não sei se você está sentindo isso, mas é totalmente natural, não é, Eu Gabriel? somo a sua fala à mudança abrupta química. Isso. De ter um neném, de passar por todo esse processo de gestação. Então, pensa, a mulher ela já sofre essa pressão externa de todos os lados. Eu acho que a principal pressão que a mulher sente é estética, corpo.
Imagina então para a mulher que acabou de ter o bebê. O quanto que ela se sente pressionada a retornar um corpo que ela tinha, ou na cabeça dela ela piorou a condição dela. Então, de novo, todas essas exigências, todo o excesso de julgamento, e a rede social está aí para te atrapalhar, porque ela vai tentar você a se comparar. Tudo isso vai provocando essa autoimagem, esse autoconceito negativo. Dicas, né? Acho que você se blindar um pouco de rede social, acho que já é de uma grande ajuda. Ah, mas eu não vou saber o que vai acontecer, o que está acontecendo. Tua saúde vale mais. É isso mesmo. E procurar, né, de repente conversar com amigos, com a família, quando eles são bem-vindos. Uma coisa que eu fazia muito que me ajudou era passeios ao ar livre, tomar sol, tirar um tempinho só para você, Gabriela. Legal. Isso faz um bem danado, sabe? Para você poder relaxar um pouquinho a sua mente, viu? É o autocuidado, Agda. É o autocuidado. Exatamente. Boa. Bom exemplo. É isso aí. É isso. Vamos então a mais participações. Quem escreve agora é a Inês. E ela colocou assim: minha autoestima é muito baixa. Faço unha, faço procedimento no rosto, nada está bom. Não estou conseguindo lidar com a questão da idade, Gabriel, ela diz. Estou fazendo 61 no dia 13. 61 anos. É a questão do envelhecimento, que tem a ver com a vaidade feminina, sim, né? Sim, tem a ver com a questão feminina já de toda essa pressão. Eu acho que ela deu um exemplo de como procedimentos estéticos não mexem com a tua autoestima de uma forma concreta. Talvez quando você sai do procedimento e aquilo é uma novidade, você pode até, nossa, estou me sentindo bem. Com o passar do tempo, isso se torna muito frágil. O aceitar o envelhecimento é a parte primordial do processo dela de voltar a se amar, de voltar a se cuidar. Se cuidar, ela já, pelo jeito, ela já se cuida, ela já se preocupa. Só que tem o cuidado que não é esse cuidado superficial, é o cuidado como você deu o exemplo. É o cuidado de um passeio ao ar livre, conversar com uma pessoa que você tem intimidade para você se expor, para você se abrir. Então, várias dicas, várias estratégias diárias. Ao mesmo tempo, lendo a mensagem dela, eu trabalharia mais essa questão do aceitar que a gente vai envelhecer e as coisas vão mudar. Agora, por exemplo, qual que é o papel? Eu acho que aí vale para todo mundo, gente. Quem tem baixa autoestima, quem está com a autoestima elevada e está tudo bem. Qual é o papel da psicologia para ajudar realmente no autoconhecimento das pessoas? É justamente, eu brinco, né? Uma jornada de autoconhecimento a terapia. Ela vai te fazer caminhar tanto pela tua história de vida, como a te potencializar o atual com ferramentas, instrumentos, estratégias para que você lide com tudo isso no hoje. Então, a psicoterapia eu considero, num processo de alguém com uma autoestima muito baixa, necessário. Justamente para ela entender a própria autoestima. Em que esfera da vida a autoestima dela está sendo atingida. De que maneira ela tem como se proteger disso, blindar isso. Então, a psicoterapia ela tem diversas funções na vida das pessoas. E a autoestima, como a nossa estrutura básica, é uma delas, né? Nossa, olha, a vida da gente só melhora, sabia? Eu tirei vários pesos das minhas costas que eu achei que tinha que carregar. E na verdade não. Então realmente é um autoconhecimento necessário para a nossa vida, viu? Se você puder fazer, faça, porque é um investimento para a tua vida. Vamos voltar então respondendo as suas perguntas, os comentários sobre autoestima. Pode colocar na tela o comentário, a pergunta da Lita. Ela disse o seguinte: Gabriel, o que ela faz, né, para melhorar a autoestima? Manda um abraço pra gente. E a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas é legal ressaltar. E eu acho que eu também acho que eu esqueci de colocar um ponto que é acessível para as pessoas e talvez as pessoas não dão tanta atenção, que é procure fazer atividades que geram prazer para você. Então, muitas vezes a gente se coloca em atividades, por exemplo, a gente está falando muito de estética, muitas pessoas se colocam, por exemplo, numa academia apenas na busca por uma consequência estética. E isso não transforma aquela atividade em algo prazeroso. Então, você buscar fazer atividades que geram prazer e satisfação, que geram alguma evolução para você. E, se a gente conseguir somar uma atividade em grupo, aí a gente tem um banquete para você desenvolver uma boa autoestima, começar a se amar um pouco mais e gostar um pouco mais do teu dia a dia, né? Porque o seu dia a dia, nós somos responsáveis pelo nosso dia a dia. E a gente tem que somar coisas boas nele. É isso mesmo. Agora, como que a gente pode lidar ou, de repente, ajudar pessoas que são, de repente, muito perfeccionistas,
sabe, autocríticas, que eu acho que isso também tem a ver com a questão da Total. baixa autoestima, né? Não, ainda não tá bom, ainda não tá perfeito. Não, acho que eu posso melhorar ainda mais, né? Enfim. Aprendendo a ser mais flexíveis. E aí tudo a ver com a questão dos pais. Se você ensina uma criança a ser muito inflexível, você vai ter um adulto inflexível. Então isso vai ter um custo muito para a autoestima dele, porque o não estar suficiente o tempo inteiro, né? Eu quero um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. Eu tenho até um caso muito antigo que eu atendi de uma pessoa de muito sucesso, saiu de uma condição de vida muito pobre, atingiu a ser dona de um empreendimento. Não tinha uma sessão que ela sorria. Não tinha uma sessão que essa pessoa não valorizava, ela não conseguia valorizar o passo a passo. Sempre ela arrumava algo que não estava pronto para se preocupar e se colocar para baixo. É, porque às vezes a gente tem essa falsa impressão, né, de pessoas extremamente bem-sucedidas e tudo, bem posicionadas. Felicidade, né? Não, muitas vezes ali mora justamente a maior dificuldade. Lidar com tanta coisa e lidar justamente com esse com desempenho é muito complicado. Não é simples, não. Vamos então a um comentário, achei muito legal, de São José dos Campos, e quem escreveu foi a Fátima. Ela escreveu o seguinte: sei bem o que a Valéria comentou da Ortovip, do nosso quadro, né, com o Dr. Otávio Fonseca. A minha autoestima voltou há 14 anos, quando a Ortovip me proporcionou desenvolver um sorriso de volta. E ela diz: gratidão eterna, beijos ao Dr. Otávio, ao Falando Nisso. Qual a diferença entre autoestima e excesso de vaidade? Boa, hein, Fátima? Adorei tua pergunta, amor. Um beijo no seu coração, viu? Muito boa. Um beijo, Fátima. Eu posso dizer que a autoestima é uma questão mais de autocuidado. É como se fosse algo necessário, algo vital. Já o excesso de vaidade, eu acho que já a frase já diz, o excesso. E já diz o ditado que excessos não fazem bem à saúde. Então, eu acho que a pessoa que tem esse excesso de vaidade, ela precisa se perguntar: por que eu estou com tanto desejo ou com tanta necessidade de mexer com coisas relacionadas à vaidade? Está aí totalmente relacionado à autoimagem dela, né? Legal. Agora, Gabriel, fiquei pensando aqui, existe diferença, por exemplo, da baixa autoestima feminina para masculina? Ou é tudo igual? Não, depende. Existem. É mesmo? Sim. Justamente por a história de vida. A mulher, ela tem uma história de vida muito diferente do menino, né? Então, o que é exigido para um e para outro é diferente. A flexibilidade que o homem tem, a mulher muitas vezes não tem. Então, para ela lidar com essa construção da autoestima é muito mais complexo do que para o homem. Não simplificando a autoestima do homem. O homem cisma em simplificar a própria autoestima, porque para ele tudo é muito simples. Só que na hora que você pega os homens e vai desconstruindo eles, você vai vendo que tem muita coisa ali importante. Só que sim, acho que são diferentes, sim, justamente pela estrutura das duas criações. Olha que coisa. Quem procura mais ajuda com relação à autoestima, o homem ou a mulher? A mulher. A mulher, ao mesmo tempo, hoje eu entendo que já existe um movimento maior de aceitação pelo homem da terapia. Então, hoje eu consigo ver no meu consultório também eu atingindo mais homens em relação a esse aspecto da vida e não só as mulheres. Legal. Gabriel, agradeço muito, viu, Obrigado a sua participação no convite. Falando Nisso. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Obrigada. Olha, amanhã tem um programa ao vivo, é Dia dos Namorados e a gente trouxe um assunto especial para você, de repente, pode ser um gancho para você conversar com o seu amor. Vamos ver? Dia 12 de junho, quarta-feira, é Dia dos Namorados. E eu, Renata Bueno, psicóloga e terapeuta de casal, estarei no programa Falando Nisso, às 13 horas, conversando sobre terapia de casal. O que vem a ser uma terapia de casal? Por que um casal vai buscar uma terapia? Quais são os principais conflitos trazidos numa relação conjugal? Estas e outras questões estaremos conversando nesta quarta-feira, às 13 horas, no programa Falando Nisso. Aguardo vocês. Gente, terapia de casal, será que vai ajudar? Ou será que, de repente, a pessoa vai tomar um novo rumo? Mas não deixa de ser ajuda. Não deixa de ser. Aí que tá, a gente acha que a terapia de casal é só pra juntar e fazer dar certo. Muitas vezes é pra mostrar que aquilo não é pra dar certo.
Não é verdade, gente? Então pode participar, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Obrigada por hoje, pela sua participação. A gente se vê amanhã.